Por que o cristianismo e não as outras religiões? Primeiro ponto, eu não deposito minha fé no cristianismo. O cristianismo foi usado para justificar as cruzadas, a Inquisição, os julgamentos das bruxas de Salem e até a escravidão nos Estados Unidos. Eu jamais colocaria minha fé no cristianismo como sistema. Há inúmeros problemas envolvendo pessoas que se chamam cristãs. Jesus Cristo é diferente. Ele é confiável. Sua vida sem pecado, seus ensinamentos éticos extraordinários, sua morte na cruz perdoando seus inimigos e sua ressurreição dentre os mortos me convencem de que ele é digno de confiança. Esta é uma das melhores explicações de por que Cliff coloca sua fé em Jesus e não em outras religiões. Um estudante pergunta por que o cristianismo é verdadeiro enquanto outras religiões não são. A conversa destaca como o cristianismo se diferencia por sua confiabilidade histórica. Qual argumento você acha que é o mais forte em favor do cristianismo? Compartilhe sua opinião nos comentários. Agora, vamos ao debate. Então você está dizendo que todo judeu que não acredita que Jesus era o Messias está errado? E que as pessoas que acreditam que Maomé foi um profeta também estão erradas? Essa é uma afirmação bem ousada. Ok, senhor. Se o ateu estiver dizendo a verdade, então eu estou errado. Se o muçulmano estiver dizendo a verdade, se Maomé falou a verdade, então eu estou errado. Se Siddhartha Gautama, Buda, falou a verdade, então eu estou errado. Certo? Certo. Mas, se Jesus Cristo falou a verdade, então eu vou para o céu, porque ele prometeu vida eterna a todos os que confiam nele. Então, Senhor, vamos ser sinceros. Você confia em Jesus? Eu confio em Jesus. Mas vamos ser honestos. Sempre que alguém faz uma afirmação de verdade, seja ateu, hindu, muçulmano, cristão ou judeu, isso significa que tudo o que contradiz essa afirmação está errado. Então, a verdadeira pergunta é: em quem você vai confiar para dizer a verdade sobre Deus? Em quem você vai confiar para dizer a verdade sobre o céu? Em quem você vai confiar para dizer a verdade sobre o caminho para o céu? E eu estou aqui dizendo que é sábio confiar em Jesus Cristo por causa das evidências históricas, da maneira como ele viveu, do conteúdo extraordinário de seus ensinamentos éticos. Robert Coles, professor de psicologia em Harvard, afirmou que praticamente todos os escritos sobre ética dos últimos 2000 anos são apenas notas de rodapé do Sermão do Monte. De onde veio? De Jesus. Mas é possível rastrear várias crenças éticas do cristianismo até crenças egípcias e outras religiões. Sim, Mas isso apenas mostra alguma consistência entre povos, não entre religiões. E minha pergunta continua: por que o cristianismo e não as outras religiões? primeiro ponto, eu não deposito minha fé no cristianismo. O cristianismo foi usado para justificar as cruzadas, a Inquisição, os julgamentos das bruxas de Salem e até a escravidão nos Estados Unidos. Eu jamais colocaria minha fé no cristianismo como sistema. Há inúmeros problemas envolvendo pessoas que se chamam cristãs. Jesus Cristo é diferente. Ele é confiável. Sua vida sem pecado, seus ensinamentos éticos extraordinários, sua morte na cruz perdoando seus inimigos e sua ressurreição dentre os mortos me convencem de que ele é digno de confiança. Posso lhe garantir uma coisa: se você morrer e ressuscitar, eu ouvirei com muita atenção tudo o que você tiver para dizer. É por isso que eu confio em Jesus. Mas outras religiões também alegam milagres que fazem seus seguidores acreditarem. Se você fosse muçulmano, estaria tão convencido de que Maomé era profeta quanto hoje está convencido de Jesus. Ok. Então nós dois devemos tentar ser objetivos na busca pela verdade. Como exatamente? Espero que esta universidade ensine vocês a serem o mais objetivos possível. Você diz que devemos dar a todas as religiões exatamente a mesma oportunidade. Eu discordo completamente. Antes eu também achava isso convincente. Mas é impossível fazer o que você acabou de sugerir. Na verdade, essa ideia não demonstra mente aberta. Ela demonstra ceticismo. Nenhum de nós consegue estudar igualmente toda a filosofia, toda a cosmovisão e toda a religião. Isso é simplesmente impossível. Você pode tentar. É impossível. Você não tem tantas horas por dia. Você precisa olhar para as evidências e perguntar: o que soa verdadeiro? O que parece plausível? O que é razoável? Depois disso, investigue essas opções. E se alguém lhe apresentar uma explicação melhor do que a sua, esteja disposto a mudar. Eu também devo estar disposto a mudar.
Portanto, tenha cuidado com essa maneira de pensar. Ela é muito comum na nossa cultura, mas não demonstra verdadeiramente aberta. Ela apenas diz: eu nem vou tentar porque nunca conseguirei estudar todas as religiões igualmente. Você só precisa estudar duas religiões. Porque se duas Quais fazem duas? afirmações contraditórias, uma delas necessariamente está errada. Sim, bom. Acredite, tenho amigos muçulmanos. Se eu digo que amo meus amigos muçulmanos, então devo ler o Alcorão e procurar entender por que eles são muçulmanos. Também tenho amigos ateus, então devo ouvi-los atentamente para entender por que são ateus. É exatamente isso que procuro fazer. Posso dizer claramente por que não sou muçulmano. Posso dizer claramente por que não sou ateu. E também porque sou cristão, um seguidor de Jesus Cristo. Tenho amigos em diferentes sistemas de crença. Na verdade, a maioria dos meus amigos é materialista. Vivem para ganhar dinheiro, e são excelentes nisso. Trabalham em empresas como Goldman Sachs, JP Morgan e Wall Street. Mas estou convencido de que viver para o materialismo e para o dinheiro é uma vida profundamente vazia. O dinheiro tem benefícios? Claro que sim. O dinheiro é mau? Não. A Bíblia ensina repetidamente que o dinheiro, em si, não é mau. Mas viver apenas para o dinheiro, que a maioria desses meus amigos fazem, nossa, que enorme erro. Eu não sei seu nome. Sou o Cliff. Cliff, prazer em conhecê-lo. Prazer. Desculpe, mas ainda acho que você não respondeu minha pergunta. Desculpa, qual é a sua pergunta? Por que o cristianismo e não as outras Porque religiões? as evidências mostram que Jesus Cristo é confiável de uma maneira que nenhuma outra Então alternativa Maomé é. não é confiável? Não da mesma maneira que Jesus. Eu respeito Maomé. Ele ensinou, por exemplo, um dos 5 pilares do Islã, dar esmolas aos pobres. Tenho profundo respeito por isso. Mas confiar em Maomé para conhecer a verdade sobre Deus, pela maneira como viveu e pelas contradições internas do Alcorão, eu jamais conseguiria fazer isso. Teria de abandonar minha capacidade de raciocinar. Então você acha que não é possível acreditar em Maomé e usar a razão? Estou convencido de que existem tantas inconsistências lógicas no que Maomé ensinou que, para segui-lo, eu precisaria desligar minha mente. Como assim? Por exemplo, Maomé viveu aproximadamente entre os anos 570 e 632 depois de Cristo. Ele nunca conheceu Jesus. Viveu mais de 500 anos depois dele. Já as testemunhas oculares, Mateus, Marcos, João, Pedro e Tiago, insistiram que Jesus afirmou ser Deus. Maomé respeitava Jesus, mas dizia que ele era apenas um bom mestre. Isso é impossível. Porque justamente essa é a única opção que você não pode escolher. Jesus claramente afirmou ser Deus. Portanto, ou ele era um falso mestre, ou era exatamente quem dizia ser. Não existe esse meio termo escolhido por Maomé. Um grande mestre, um grande profeta enviado por Deus. Não. Porque Jesus afirmou ser Deus. Ou ele era um blasfemo, ou falou a verdade. Essa é uma contradição interna. Quem é Jesus? Apenas um bom profeta, como Maomé ensinou? Ou Deus? Como Maomé nunca conheceu Jesus pessoalmente, não vou fazer dele minha principal fonte de informação. Vou recorrer às testemunhas oculares. Acredito que você faria Então o mesmo. Jesus nunca se contradisse em nada do que disse? E a Bíblia também não possui nenhuma contradição? Existem problemas textuais na Bíblia. O que isso significa? Significa que o Novo Testamento que temos hoje, em inglês, é baseado em mais de 5.200 manuscritos gregos. Isso nos dá um grau extremamente elevado de certeza de que realmente possuímos aquilo que os autores escreveram. No entanto, existem pequenas variações entre esses manuscritos. Por exemplo, em Mateus 1, alguns manuscritos gregos dizem uma vez que Jesus nasceu de Maria, uma virgem. Outros manuscritos repetem essa informação 2 vezes. Portanto, existem variantes manuscritas. Bart Ehrman, professor do Departamento de Religião da Universidade da Carolina do Norte, UNC Chapel Hill, com quem debati há cerca de 20 anos, escreveu um livro muito famoso dizendo que existem mais de 400.000 variantes entre os manuscritos. Mas o que ele não enfatiza é que essas variantes são tão pequenas que não alteram nenhuma doutrina. Então, sim, existem variantes nos manuscritos, e precisamos ser honestos quanto a isso. Voltando à minha pergunta inicial, por que não escolher outra religião? Você acabou de mostrar que o cristianismo possui variantes e problemas textuais. Isso não deveria afastá-lo do cristianismo? Não. Porque isso não é uma contradição. As diferenças são tão pequenas que são completamente irrelevantes.
Veja, o que muda entre um manuscrito grego que diz uma vez que Jesus nasceu da Virgem Maria e outro que repete essa informação 2 vezes? Não muda absolutamente nada. Então não existe nenhuma contradição na Bíblia? Aqui está uma boa notícia para você. Há 32 anos eu falo em universidades. Professores de religião, professores de filosofia e estudantes brilhantes, muito mais inteligentes do que eu, já tentaram me mostrar todas as supostas contradições da Bíblia. Até hoje, nenhum conseguiu apresentar uma única contradição real. Então não há nenhuma contradição na Bíblia? Só quero ter certeza pessoal. Não quero começar a ler a Bíblia hoje, encontrar algo que eu pense ser uma contradição e acabar confuso. Ótimo! Ótimo! Vamos esclarecer uma coisa. Hoje à noite vou conversar com minha esposa, que está em Connecticut. Vou dizer, hoje conversei com um jovem muito articulado. Mais tarde direi, hoje conversei com mais de 100 pessoas. Isso é uma contradição? Não, porque estou incluído entre as mais de 100 pessoas. Exatamente. Às vezes debato com professores de religião e eles dizem, um evangelho afirma que havia um anjo no túmulo vazio, enquanto o outro diz que havia 2. Isso é uma contradição. Não. Se um evangelho dissesse que havia somente um anjo e outro dissesse que havia 2, 3 ou 4, aí sim existiria uma contradição. Mas um evangelho simplesmente menciona um anjo, enquanto o outro menciona 2. Isso não é contraditório. Da mesma forma, não é contraditório eu dizer, conversei com um homem, e depois dizer, conversei com mais de 100 pessoas. As duas afirmações são verdadeiras. É como isto. Imagine que nós dois estamos numa esquina. Vemos 2 carros se aproximando. Ouvimos uma mulher gritar. Depois ouvimos o som dos freios e ocorre uma colisão. A polícia nos chama para depor. Você diz, vi 2 carros vindo pela rua. Ouvi os freios cantarem e houve uma colisão. Eu digo, vi 2 carros vindo pela rua. Ouvi uma mulher gritar e houve uma colisão. Estamos nos contradizendo? Claro que não. Estamos apenas relatando perspectivas diferentes, mas igualmente verdadeiras. Houve uma freada, houve um grito, houve uma colisão. Você mencionou um detalhe que eu não mencionei. Eu mencionei um detalhe que você não mencionou. Isso não é uma contradição. É exatamente isso que acontece nos evangelhos. Tem diferentes perspectivas sobre Jesus. Então não é tão simples quanto você fez parecer. Eu acho que... Eu diria que é. Se todos os evangelhos dissessem exatamente as mesmas palavras, eu ficaria muito desconfiado. Sim. Pensaria que simplesmente copiaram uns dos outros. O que eu gosto é justamente das diferenças de perspectiva. Quando estudo história, quero encontrar diferentes testemunhas relatando o mesmo acontecimento sob ângulos distintos. Gosto da sua energia e da sua paixão por esse assunto, mas sinto que um muçulmano seria igualmente apaixonado pela própria fé. Excelente! Se você acreditasse em Jesus apenas porque eu sou apaixonado por ele, você seria um tolo. Você está absolutamente certo. Eu poderia ser um ateu apaixonado, um materialista apaixonado, ou um muçulmano apaixonado. A paixão de alguém não torna sua crença verdadeira. Da mesma forma, sinceridade também não torna uma crença verdadeira. Você trouxe um excelente ponto. Se eu acreditar sinceramente que um gelo fino suporta meu peso e caminhar sobre ele, o que vai acontecer? Vou cair. Não importa quão profunda seja minha fé. Não importa quão sincera ela seja. O que determina se minha fé é válida não é a intensidade da minha paixão, nem a sinceridade da minha crença. É a credibilidade do objeto em que deposito minha fé. Ou seja, se eu tiver apenas um pouco de fé em um gelo espesso e resistente, poderei caminhar sobre ele com segurança. Por quê? Porque o objeto da minha fé é confiável. Então você está certo. Acreditar em Jesus apenas porque eu sou apaixonado por ele seria uma decisão tola. Você precisa ler os evangelhos por si mesmo. Estudar o Novo Testamento e perguntar honestamente as evidências da maneira como Jesus viveu, ensinou, morreu e ressuscitou demonstram que ele é digno de confiança, ou não? Você está certo. Mas meu ponto era que um muçulmano diria exatamente a mesma coisa sobre sua religião e afirmaria que ela é mais confiável. Muito bem, e é exatamente por isso que você precisa ler o Alcorão e examinar cuidadosamente qualquer religião. Você precisa ler. Ok. Então, o que eu preciso fazer é ler tudo. Eu não consigo ler tudo. Você não consegue. Por isso, escolha as opções que você considera sérias, que têm algum grau de credibilidade.
e ore: Senhor Deus, ou quem quer que seja, eu quero saber se estás aí. Seja aberto, esteja disposto e procure. E por onde eu começo? Obviamente você sabe por onde eu gostaria que começasse. Gostaria que você lesse os evangelhos, mas não como a palavra de Deus. Você ainda não acredita nisso. Então, por enquanto, deixe isso de lado. Leia os evangelhos simplesmente como documentos Como históricos. você sabe que eu não acredito? Se acreditar, ótimo. Mas, pelo rumo da nossa conversa, eu ficaria surpreso. De qualquer forma, leia os evangelhos e pergunte a si mesmo: as evidências apontam que Jesus é confiável ou não? Então eu não vou encontrar nenhuma contradição? Ah, você encontrará muitas contradições entre o estilo de vida que você leva e os ensinamentos de Jesus. É isso que eu encontro quando leio os evangelhos. Isso foi um ataque pessoal? Não. Na verdade, isso também vale para mim. Ok. Nós dois estamos exatamente na mesma situação. Veja, eu gosto da ideia de um Deus indefinido, porque um Deus moralmente indefinido me permite fazer tudo o que eu quero, mas um Deus definido e com autoridade me incomoda, porque isso significa que eu preciso mudar, e eu não gosto de mudar. Essa é a contradição. A verdadeira contradição está entre mim e Jesus. Eu não quero viver o tipo de vida que Ele me chama para viver. Você não quer viver como Jesus? Eu gosto de ser egoísta. Isso vem naturalmente para mim. Também gosto de ser ganancioso. Existe uma parte de mim que não quer repartir o meu dinheiro. Para ser sincero, Senhor, nem sei se já fui generoso o suficiente. Não tenho certeza de que quando eu chegar no céu, Jesus não dirá: Cliff, você foi cegado pelo materialismo da sua cultura e acabou sendo influenciado por ele mais do que deveria. Hoje eu procuro ser generoso, ok? Procuro obedecer a Jesus. Procuro repartir o que tenho. Mas não tenho certeza de que não racionalizei um estilo de vida confortável demais. Preocupado demais comigo e com os meus. E generoso de menos com os filhos famintos de Deus. Entende? Isso realmente me incomoda. Aliás, esse seria um excelente motivo para eu decidir não acreditar em Jesus. Essa é a verdadeira contradição. E eu não conheço você. Mas quase posso garantir que, por sermos dois pecadores, essa também será a sua maior luta. Eu sou pecador? Sim. Jesus afirma que todos nós somos pecadores. Só conheci um estudante do MIT que afirmou ser moralmente perfeito. Se você quiser ser o segundo, fique à vontade. Mas posso garantir que todos os colegas dele caíram na gargalhada, porque todos sabemos que não somos moralmente perfeitos. Todos nós experimentamos a culpa. Todos sabemos que já fizemos o que era errado. Eu certamente sei que já fiz. Você me deu muito em que pensar. Obrigado por conversar comigo. Eu que agradeço.